Esse vídeo já começou do jeito que vocês gostam, porque o meu sofrimento é o seu entretenimento. Olá, pacientes do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra ler livros de autores cancelados. Pois é, esse é o tema de hoje. E isso aconteceu, eu vou contar pra vocês como que essa ideia surgiu, porque foi meio por acaso. Então, há um tempo atrás, vocês viram que eu postei um vloguinho lindo no sebo, trocando livros, toda feliz, oh meu Deus, escolhi um romance nacional, de capa bonita. E eu comecei a ler, e o livro é muito ruim. E aí, não ruim de a história ser ruim, a história é um pouco ruim, mas ele é muito mal escrito. E aí eu comecei a... Eu comentei sobre isso no meu Instagram, e alguém falou, eu já tava meio com ressalvas de ler essa autora quando ela foi cancelada. Daí você me falando que o livro é ruim, agora que eu não vou ler mesmo. E eu fiquei tipo assim, oi, ela foi cancelada? De quem estou falando? De que livro estou falando? Como Não Ter o Encontro, da Cora Menestrelli. Sim. A autora que foi supostamente racista e supostamente babaca com fãs, tá? Não estou aqui para me comprometer. Se você quiser saber mais sobre essas tretas, joga o nome dela no Twitter, vê o vídeo do Paulo Hatz, tá? Então, assim, eu vou falar aqui sobre o livro, não sobre as polêmicas das autoras. E nesse caso aqui, realmente, além disso, escreve mal. Em uma breve sinopse aqui, o livro é protagonizado por Sabrina, que é a irmã mais nova de Isaac, que são filhos de um cara, tipo assim, lenda do surf, oh meu Deus. E quando ele faleceu, eles ainda eram crianças e a Sabrina ficou muito traumatizada, ela se mudou do Brasil e ficou muito tempo longe e tal, e aí agora ela voltou. E aí ela volta e ela vai numa festa e pega um cara, tipo assim, no dia que ela voltou, sabe, tinha nem tomado um banho ainda. Ela vai numa festa e pega um cara e, oh meu Deus, e que delícia, não sei o que. E aí quando ela vê o cara, tipo, desbloqueando o celular, na telinha de bloqueio tem uma foto que tem o cara, uns amigos, e um dos amigos é o irmão dela. E ela fica, meu Deus, isso não pode acontecer, oh meu Deus, meu irmão sonhar que eu fiquei com alguém que é amigo dele. Meu Deus, que pesadelo, a pior coisa que podia acontecer na minha vida. Só a partir daí a gente já pensa, pô, bobo, não é bobo? Era pra você ter o quê? 18 anos? Né? Era pra você ser uma adulta, levemente madura né? Mas não acontece, não é assim. E aí a protagonista, ela tenta construir uma protagonista bad girl e que dá patada, mas ela é só uma, sem noção, ela é só uma garota muito grossa e não é engraçadinho, ela é irritante. Ela é muito irritante. A nossa Sabrina Gouveia, a nossa protagonista. E um negócio que... E a escrita da autora segue essa linha irritante, porque ela usa os sobrenomes dos personagens muitas vezes. E a gente não faz isso no Brasil. E é uma autora brasileira, logo se supõe que ela vai ter um jeito de escrever, né, que é, tipo assim, parecido com o jeito que a gente fala, ok, que é um pouco mais formal em alguns momentos, nem tanto porque não combina muito com a proposta do livro, mas um jeito de escrever mais parecido com o jeito que a gente fala, né, e ninguém chama os outros pelo sobrenome, não ninguém, mas pouquíssimas exceções, você chama o outro pelo sobrenome quando você tá na sua salinha de aula e aí tem duas Joanas, você chama pelo sobrenome pra diferenciar quem é quem. Eles não estão na escola, O menino do casal já é formado na faculdade. E a menina está fazendo faculdade. Então, assim, não tem porquê, sabe? E não tem porquê. E aí tem algumas passagens que são simplesmente horrorosas. Eu cheguei à conclusão de que essa mulher é a maior inimiga dos pronomes. Ela é a maior inimiga dos pronomes. Eu vou trazer um exemplo pra vocês, porque claro que eu tenho marcações. Falando sem provar o que eu estou falando. Então aqui, ó, tem esse parágrafo, ela poderia ter escrito assim, ó. Sabrina fitou o irmão por um segundo. Desde o momento em que pisou novamente naquele país, apenas recentemente ela começava a se permitir pensar naquele rapaz, naquele homem, blá blá blá, porque o Isaac cresceu e essas coisas. Ela podia ter escrito isso. Estaria tudo bem, tá tranquilão. Aí, o que ela escreveu, na verdade, foi:
Sabrina fitou o irmão por um segundo. Desde o momento em que pisou novamente naquele país, apenas recentemente a Gouveia mais nova... Gouveia mais nova... Oi? Qual a necessidade de fazer isso, gente? Qual a necessidade de meter um a Gouveia mais nova? Sem falar que esse parágrafo tem outros problemas de escrita, né? Porque desde o momento em que pisou novamente naquele país, apenas recentemente, já dá uma impressão estranha. Eu escreveria, talvez, desde o momento em que pisou novamente naquele país, ainda não tinha reparado, alguma coisa nesse sentido, mas enfim. Não é nem esse o ponto que eu tô tocando aqui. O ponto que eu estou tocando é, por que não botar um ela? E ela faz isso milhares de vezes. Tem inclusive um vídeo que eu vou colocar, a essa altura ele já saiu, na rede da dancinha, tá? Falando sobre um outro parágrafo horroroso, e eu quero reescrever esse parágrafo de um jeito que fique pelo menos compreensível. É isso, porque tem alguns momentos que simplesmente eu olho e falo, gente, como essa mulher tá ganhando dinheiro com isso? Como? Eu não consigo! E daí que nasceu a ideia desse vídeo, de ver tipo, ai, fez merda, ai, falou não sei o que, mas pelo menos a pessoa escreve bem. Porque eu tô chocada que isso daqui passou por várias mãos, de várias pessoas. Isso daqui foi aprovado, sabe? Não foi só a autora, isso aqui foi publicado por uma editora. Então a gente pensa que passou pela autora, passou por revisão ortográfica, o que realmente palavras erradas não tem. Passou por leitura sensível, passou por... Não necessariamente leitura sensível, mas talvez leitura crítica ou betagem. Passou por alguma coisa, passou por alguém antes de ser publicado. Não foi a autora que escreveu e publicou do jeito que ela escreveu. Eu prefiro acreditar nisso, já que é um livro publicado por uma editora. Se fosse um livro independente, era muito mais ok ter essas coisas questionáveis. Mas assim, não é um livro independente. Sem falar que aqui a gente tem alguns grandes dramas. Além dessa coisa da Sabrina ser apaixonada pelo Ricardo, que é o menino lá, né? Que é vizinho deles. E o irmão dela não pode nem sonhar que eles já se conheciam antes e não sei o quê. Tem problemas de todos os lados. Essa menina não tem uma boa relação com ninguém, talvez por ela ser uma grande chata, né? Então a relação dela com o irmão dela é completamente distante, esquisita, porque no tempo que ela ficou fora do país, eles perderam o contato quase que completamente, então eles não sabem conversar, né? O irmão dela, inclusive, fica muito nervoso sempre que tem que falar qualquer coisa com ela, porque ele não consegue lidar com isso. E ela também não tenta muito falar com ele. Quando ela tenta, às vezes é meio distante, então ela decidiu não tentar mais, sabe? E tem as coisas dela com a mãe dela. E aí, o jeito de resolver esses dramas é tão raso, sabe? É tão simples assim, como se em um momento ela simplesmente falasse, tá, agora tudo vai funcionar. E aí funciona. Não tem uma grande coisa. Por exemplo, tem um momento, inclusive, que pra mim não fez sentido nenhum. E eu ainda tô tipo, será que eu perdi alguma coisa? Será que eu pulei a página? Porque a mãe deles vai se casar de novo. E aí ela vem visitar a Sabrina e o Isaac, né? Ela vem do Canadá, que é onde ela mora, com o namorado que vai se tornar marido. Ela vem visitar o Isaac e a Sabrina. E aí eles olham, tipo, a roupa, né? Porque o casamento aparentemente foi no Brasil. Isso ficou muito aleatório, mas tudo bem. Então eles vão olhar, tipo, roupa pra Sabrina, roupa pro Isaac, não sei o que, olhando coisas do casamento. E aí no final do dia de compras, eles estão sentados em algum lugar pra comer. E aí a Sabrina simplesmente começa a dizer um monte de verdade na cara da mãe. Não, porque você me negligenciou, porque você não sei o que, e você tava olhando só pra você mesmo, me afastou de tudo que tinha a ver com meu pai, e eu queria ter vivido luto e no blá 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 blá. E ela vai embora. Na próxima cena que aparece ela e a mãe, elas estão bem. Não tem um desenvolvimento, não tem uma conversa pra mãe chegar e falar, poxa filha, realmente, desculpa,
Aí a filha fala, não, mãe, eu não devia ter falado daquela forma, a gente podia ter conversado e ficado mais tranquila. Aí a mãe fala, não, mas você tá certa, eu fiz isso mesmo, eu não devia fazer, e eu também não sei. Sabe, isso não existe. Isso não existe. E aí, eu fico puta, porque eu escrevo muito melhor do que essa mulher, e eu nunca ganhei um centavo com isso. Inclusive, vai ler minhas histórias, tá tudo aqui na descrição, tá? A única coisa, não diria a única coisa, tem alguns momentos que são divertidos, os diálogos normalmente são bons, são fluidos, são interessantes. A melhor coisa desse livro é o Ricardo, porque o Ricardo consegue ser um personagem divertido, ele não é um personagem tão complexo quanto ele poderia ser. Eu acho que a gente podia ter tido um pouco mais de tetas dele, assim, podemos dizer, né? Podia ser mais aprofundado, mas ele é um personagem, tipo, legal, divertido, que entretém, sabe? O Ricardo entretém. Ele é a melhor coisa desse livro. A gente tem uma cena de quase hot entre ele e a Sabrina. E eu vou ler pra vocês uma frase que eu fiquei, tipo, mas o que isso quer dizer? Ó. Sabrina não se lembrava da última vez que se sentiu tão atraída, fisicamente, sexualmente e além, por alguém. O que é o além? O que é o além? Ela tá querendo dizer o quê? Que eles têm uma conexão de outras vidas? Uma conexão de almas? O que é o além, gente? Mas quando essa cena começou a acontecer, eu falei, ah não, vai ter hot. Não é possível que vai ter um hot. Realmente não tem, só tem um quase hot. Tem o famoso pegação, se amaram a noite inteira. É por aí, sabe? Então eu poderia ficar muito mais tempo aqui criticando esse livro, mas eu tenho mais autores cancelados para ler. Então, próximo take, e eu vou tentar me acalmar um pouquinho agora. Demorou tanto pra acabar esse vídeo que eu já até mudei de cabelo, né? Então esse é o meu debut oficial do cabelo novo aqui no canal. Palmas para o meu cabelo, comenta aqui embaixo que eu estou belíssima. Ou comenta quem você acha que eu tô parecendo, tá? Porque já falaram que eu pareço várias pessoas desde que eu pintei o cabelo. Eu pintei as pontinhas coloridas. Então, pessoas, nossa segunda cancelada desse vídeo foi Raíssa Selvatici, ou Selvatic, como ela quiser ser chamada, como italiana ela quer ser chamada. Não é mesmo? Mais uma aí supostamente racista, porque eu não tô aqui pra me comprometer. E o livro dela que eu li foi Garotas Imperfeitas. Eu fiquei muito chocada quando eu terminei esse livro, porque nos agradecimentos, a primeira frase que ela diz é que ela escreveu esse livro em 2 meses. Amada, você é maluca? Não sei o quanto a gente pode confiar nessa informação. Ok, que não é um livro grande, esse livro não tem nem 300 páginas, tá? E ele parece grande por causa da gramatura da página, mas ele não tem nem 300 páginas. Então eu diria que seria ali um processo, de 6 meses. Eu duvido muito que ela tenha escrito tudo em 2 meses. Pode ser que ela tinha ali, primeiros capítulos e tal, e já tinha a ideia toda estruturada, porque escrever não é só literalmente escrever, vocês sabem disso, né? Escrever não é só escrever, porque conforme você vai escrevendo, você vai pensando novas coisas. E aí, além de você planejar o que acontece dali pra frente, às vezes tem que voltar e corrigir alguma coisa, porque agora você teve uma ideia melhor pra resolver alguma coisa, e aí você tem que voltar pra falar sobre isso antes da coisa acontecer, pra você construir direito, né, o livro. Mas enfim, esse livro, caso alguém nunca tenha ouvido falar, a capa é linda, né? A capa é belíssima. Ele é um livro também publicado pela editora Qualis, e ele tem uma qualidade bem melhor, tá? De edição e revisão, podemos dizer assim, apesar de que ainda passaram algumas coisinhas na revisão. Eu peguei alguns diálogos que não tinham travessão, coisas assim, mas coisas muito mais tranquilas do que no nosso primeiro livro, né? Nossa primeira leitura desse vídeo. Mas, bom, esse daqui, pra quem não sabe, é um romance sáfico, né, entre essas duas personagens, que tem ali, além disso, tem um suspensezinho rolando, né, um mistério, porque teve um aluno da escola onde elas estudam, que é bem aquela escola padrãozinha americana, só que no Brasil, né, então teve um aluno dessa escola que foi, talvez, assassinado, talvez
causas naturais, talvez overdose, inicialmente não sabemos, o que rolou com ele, e aí elas duas tinham ligações com esse menino, e a gente vai investigar como é que isso rolou e por que que rolou, mas esse não é o foco. O foco é mesmo o desenvolvimento da relação entre as duas, isso é só um pretexto para elas se aproximarem, porque elas são personalidades opostas na escola, podemos dizer assim, mas as duas seguem estereótipos da sua personagem, né? Então a Áustria é uma patricinha e a Maia é uma garota apaixonada por música, ela quer ser DJ, ela é meio... não tá tão aí pra escola e não quer fazer vestibular, essas coisas, que é estereótipo de gente que gosta de música, né? Infelizmente é. E ela é asiática, descendente de asiáticos, no caso, o que eu achei um ponto legal. Então esse é um livro que tem algum grau de representatividade, que nem o primeiro também tinha, né? No primeiro, o interesse romântico da protagonista era um homem trans. Aqui a gente tem uma garota asiática, a gente tem uns 2 personagens pretos. Então, assim, a gente tem alguma coisa de representatividade, algumas migalhinhas, sabe, de representatividade. Pra mim, um ponto importante é que aqui a gente tem alguém com uma faquinha, né, uma mão com uma faquinha ensanguentada, mas ninguém é morto a facadas. Então, acabou que ficou jogado isso daqui, eu só reparei isso nesse momento. Então, acabou que ficou jogado esse quadradinho aqui, que se repete aqui atrás, né, da capa. Não achei que podia ter trocado pela, de fato, arma do crime, né? Mas só foquem nessa coisa de escola americana, então sim, é completamente irreal pra um contexto brasileiro. Eu achei horroroso uma das protagonistas chamar Áustria, tá? Porque, porra, tu vai dar o nome da sua filha de Áustria? Ai, porque é um dos destinos mais bonitos da Europa. Ah, Mona, coloca o nome dela de linda, coloca o nome dela de bela, então. Porra. Pra mim não desceu, tá? Pra mim não desceu a menina chamar Áustria. Achei que foi demais. A gente trabalha nessa coisa a elite paulista ou paulistana. Quem que é o paulista, quem que é o paulistano? Se você sabe, me responda nos comentários. Mas enfim, o pessoal da cidade de São Paulo. A gente trabalha com essa elite, então é gente muito rica, e aí gente que tá acima das leis, e oh meu Deus. E tem a Áustria tem toda a reputação dela como rainha da escola, a zelar, mesmo depois de tudo que tá acontecendo, de todo o caos que tá instaurado na vida dela e na escola, e ao mesmo tempo ela tem problemas familiares, isso é explorado. Eu acho que podia ser um pouquinho mais, acho que ter um pouco mais de profundidade nessa personagem seria interessante, porque tem muita coisa sobre ela, sabe, pra ser vista. Eu acho que a relação dela com o irmão acabou ficando bem superficial. Eu queria que isso especificamente, com o irmão e com o pai também, fala muito sobre a relação dela com a mãe, mas a relação dela com o irmão e com o pai fica um pouco esquecida, tá? E então eu achei o começo desse livro muito confuso, tá? Os primeiros 2, 3 capítulos, assim, são completamente... porque você não tem no começo do capítulo, uma descrição de quem tá narrando, e os capítulos alternam, né, de uma pra outra. Então, eu li o primeiro capítulo, e aí eu fiquei tipo, tá, mas... E eu li Quer dizer, né, o primeiro capítulo já me bugou completamente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, essa é a primeira página do livro, e até aqui, daqui do meu dedo pra cima, é uma cena. Daqui pra baixo é outra cena. E aí, só que não tem uma quebra, não tem 3 asteriscos, não tem uma frase no começo dizendo que ela tava se lembrando do que aconteceu mais cedo, sabe? Pra gente ter essa ideia de que na verdade tá acontecendo outra coisa naquele momento, aquilo é só uma lembrança, ou qualquer coisa do gênero. Então eu já peguei a primeira página, eu fiquei tipo... hã? E a autora tem uma coisa também de se referir às outras pessoas, né, as pessoas que estão em volta dos protagonistas, tipo a família, no caso, né, primeiro pelo nome e depois por quem eles são. Então ela começou a narrar, tipo assim, Osmar me chamou, ou tá em terceira pessoa? Tá em terceira pessoa, eu acho. Já começa com a voz de Osmar invadiu o banheiro. Só que se ela botasse primeiro a voz do pai e depois que o nome do pai é Osmar, ficaria menos confuso pra gente entender o que tá acontecendo naquele lugar. Isso acontece também no próximo capítulo,
que é o capítulo da Maia. O horário de trabalho era o melhor momento para se ter uma conversa com Lúcia Geon. A mulher, nos seus quase 40 anos, trabalhava no departamento de marketing de uma marca de maquiagens consolidada e odiava seu chefe bastante para aproveitar ao máximo cada pausa para um cafezinho. De 15 em 15 minutos, ela acreditava que estava dando um grande prejuízo para o homem ranzinza. E aí ele continua e ele só explica que é a mãe da outra personagem, o que já ficou confuso, uma vez que a gente não sabe que é a outra personagem que tá narrando o capítulo 2. Então, ela só explica que é a mãe, que é a mãe da personagem, tipo aqui, sabe? Ou pra ser mais explícito, aqui, né? E aí fica meio difícil. Fica um pouquinho difícil nesse começo, mas depois que você já sabe os nomes das pessoas e quem são as pessoas, beleza. Foi só um impacto inicial mesmo que, né, demora um pouquinho a processar, é como se você estivesse abrindo um livro de fantasia, só que é um livro é um romancinho contemporâneo, então a gente não devia ter tanta essa coisa. Na verdade, não tão contemporâneo assim, ele é de 2018, né, já tem aí 5 aninhos. Sobre a parte suspense do livro, eu acho que é um mistério interessante, a gente tem aquela coisa de delas irem encontrando pistas aos poucos pra poder deduzir as coisas que elas querem deduzir. Teve uma coisa lá pro final que eu não peguei, a coisa do espirro. Quem leu vai saber do que eu tô falando. Mas assim, eu não sei se é porque eu demorei muito pra ler esse livro, porque as minhas aulas voltaram. Então eu tô lendo, tipo assim, muito menos do que eu lia, o que é difícil pra quem quer conteúdo literário, mas simplesmente eu não tô tendo tempo. Eu não vou me estender sobre isso agora, mas tá difícil pra mim organizar a rotina de um jeito que eu tenha um tempo decente pra ler todos os dias. Então tem dia que eu não leio nem 10 páginas, sabe? Eu tô tentando achar maneiras, horários de fazer isso funcionar um pouquinho melhor. Ainda tô no período de adaptação aí, né? Então eu demorei quase 3 semanas pra ler esse livro. E assim, tá foda, eu preciso ajeitar isso aí. Mas pode ser por isso, então, porque é uma informaçãozinha que ficou muito lá pro começo e eu acabei perdendo, né? Acabei esquecendo porque eu achei que era um detalhezinho, que, tipo, né? E que não era algo importante pra história. Mas não peguei o negócio do espirro, mas no geral eu acho que sim, o mistério é bem construído. Quer dizer que é, nossa, inovador e revolucionário, eu nunca tinha pensado que era essa pessoa? Não, eu suspeitei dessa pessoa em alguns momentos. Mas, assim, principalmente pelo jeito, isso eu achei muito interessante, o jeito que acaba um capítulo que elas estão, tipo, conversando sobre, você acha que é fulano? Eu acho que é fulano, por isso, por isso, por isso. E aí, corta o capítulo, começa o outro capítulo com a pessoa culpada, sabe? E, então, quando você começa a reparar nisso, a reparar nesses paralelos, você fica, pode ser, hein? Pode ser. Mesmo que você ainda não entenda completamente a motivação e tal dessa pessoa. Mas enfim, vamos lá. O relacionamento das duas, que é o foco do livro, é muito bem construído. Quer dizer, diria muito, não sei se diria muito. Mas é bom, é bem construído. Tem cenas românticas bem fofinhas, tem umas cenas de hot também, mas não é um hot super, nossa, meu Deus, que hot. Não, é um hot ok, sabe? Não é um hot super, assim, também não é um livro hot. E aqui a gente entra num ponto que as duas personagens são menores de idade. E você colocar hot num livro em que os personagens são menores de idade é um pouco controverso. Não é que, nossa, não, menor de idade, nenhum menor de idade nunca fez nada. Não é esse o ponto. O ponto é que quando você coloca isso, você retrata isso, né, de uma maneira sem tomar os precauções devidos, podemos dizer assim, né, você normaliza um negócio que não era pra acontecer, sabe? E eu acho que é uma zona meio cinzenta, não quero dizer que não é proibido, ninguém devia fazer isso, mas eu como autora não colocaria, sabe? Eu como autora não colocaria uma cena hot envolvendo 2 personagens que são menores de idade. Mas aí também talvez eu esteja sendo careta. Até aí, né? Porque eu entendo que ao mesmo tempo que a gente tem que contribuir pra sociedade como a gente acha que ela deveria ser,
também é importante retratar as coisas que acontecem, e isso acontece até porque elas não estão tão longe assim de serem maiores de idade, se eu não me engano as duas têm 17. Então, ok, o negócio é que é retratado que pelo menos uma delas já é mais experiente, assim, então dá a entender de que ela já faz isso há um tempo, e aí você fica, tipo, quanto tempo, sabe? Porque ali já tá beirando um probleminha, assim, aí eu fico meio, né, eu preferiria não colocar, mas assim, tô dizendo que tá super errado, meu Deus, não devia existir? Não. Inclusive, se você tem alguma opinião sobre isso, comenta aqui, que eu quero saber, tá? Mas os rotes são bem escritos, o livro no geral é bem escrito sim, só passaram aqueles errinhos de revisão que eu comentei com vocês, de faltar travessão, tem um momento também que elas têm bilhetes e tal, e é descrito que a Áustria coloca corações nos pingos dos is e nas exclamações. E aí, no desenho, né, da letra, não tá na exclamação, tá tipo, tem a exclamação normal, com bolinhas, e aí embaixo tem os corações, sabe? Então, tipo assim, isso aí é erro de diagramação. No mais, os nomes dos capítulos te deixam sim bem curioso, tá? Eu, às vezes, estava mais lendo pelo nome do capítulo, assim, tipo, quando você fala, não, acabando esse capítulo eu paro, e aí você vê o nome do próximo capítulo e fica mais um, né? Porque eu gostei da maneira como eles são escritos. É um livro que tem referências atuais, tem a coisa das redes sociais, tem troca de mensagens, tem várias coisinhas que tornam a leitura um pouco mais dinâmica, né? Tem declarações de amor muito fofas. E, no geral, ele é um bom livro. Ele, pra mim, é um livro 4 estrelas. Quer dizer que eu tô recomendando? Leia por sua conta e risco, de preferência não dê dinheiro pra querida. Eu tô lendo porque eu peguei emprestado de um amigo meu, não é um livro que eu compraria ou que eu pretendo comprar, tá? Um amigo meu tinha, aí ele se ofereceu pra me emprestar e eu falei, é isso, vamos lá, aí eu já faço esse vídeo aqui pra vocês. E vejo se a gente tem uma cancelada talentosa, eu odeio essa palavra, né? Se a gente tem uma cancelada que sabe escrever, que escreve bem, e aqui a gente tem. É sensacional, incrível, revolucionário, mudou minha vida? Não, mas é um bom livro, é uma boa farofa pra você dar uma passada de tempo aí e se divertir um pouquinho. Foi isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado, se divertido e com as minhas, né, meus surtos, minhas opiniões aqui nesse canal. E, por favor, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Minhas histórias estão todas aqui embaixo pra você ler. A gente tá na reta final de Gisele, hoje saiu o capítulo 10. A gente vai fechar com um capítulozinho a mais do que esperado, teremos 11 capítulos, além do epílogo, óbvio, não vou deixar vocês sem o epílogo, né? E eu tô muito feliz com esse projeto, é algo que eu tô adorando trabalhar. E imagino, espero, né, que vocês estejam adorando ler também. Mas caso Gisele não seja muito a sua, eu falo sobre tudo que tem nessa história nas outras redes, tá tudo por lá, né, que estão linkados aqui na descrição também. Dá uma olhada nos meus outros contos, que são histórias mais curtas e que tem temas diferentes e podem agradar vocês. Então é isso, pessoas, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!